Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda temporada do RCast, o podcast oficial do R0. O nosso podcast tem como propósito inspirar a sua jornada médica. Agora há pouco eu estava conversando aqui com a convidada como seria maravilhoso se a gente conseguisse fazer uns 10 desse por semana. Porque toda história tem um aprendizado valioso que eu tenho certeza que pode ajudar na sua jornada. E a convidada de hoje é a Mari. A Mari é lá do Paraná, formada em medicina pela Universidade Estadual de Maringá e atualmente ela é R2 de dermatologia aqui no Rio de Janeiro. Mari, eu queria te agradecer demais, mais uma vez, pela disponibilidade e interesse em contribuir com a nossa comunidade. E pelo que a gente estava conversando, eu já senti de cara que a sua história tem muito a contribuir. Então, muito obrigada. Imagina, tava aqui comentando que eu acompanhava já o R0, então fiquei muito feliz quando recebi a mensagem, fui notada, fiquei muito feliz. Eu já realmente acompanhava pelo Instagram. A gente vai querer saber de toda essa história, até, enfim, né, como uma pessoa saída lá de Maringá veio parar aqui no Rio, sua história com a dermato, vou querer saber tudo. Com certeza. Tá? Mari, me conta então, você estudou medicina na sua cidade, você é lá de Maringá mesmo? Certo. Eu nasci em Maringá, meu objetivo sempre foi fazer faculdade perto de casa mesmo, eu queria ficar um pouquinho mais com os meus pais, então como lá em Maringá tinha a estadual, sempre foi meu objetivo, então eu estudei muito direcionado para passar na UEM. E aí passei, fiz os 6 anos de medicina lá. E aí, quando eu decidi que eu queria dermato, como em Maringá não tem, eu sabia que com certeza eu teria que sair. Mas fiz meus 6 anos de medicina lá em casa, foi ótimo, consegui aproveitar um pouquinho mais meus pais e foi muito bom, aquele conforto de estar em casa, isso me ajudou muito. E Mari, assim, eu gosto de começar um pouco do começo, assim, até porque eu acho que esses começos já dizem muitas coisas, assim. Sempre quis medicina? Olha, sempre quis medicina e não sei exatamente o porquê. Nunca parei pra pensar por que eu queria medicina, mas também nunca cogitei outra, enfim, profissão. Então, desde pequenininha ali, quando foi chegando, também quando fui crescendo, chegando mais perto ali do vestibular, pra mim nunca foi um questionamento querer medicina ou não. Eu queria porque eu queria, não sei nem dizer exatamente o porquê. Essa não foi uma decisão muito difícil pra mim. Diferente já da especialidade, que acho que a gente vai chegar lá. Mas a medicina em si, não sei exatamente porquê, mas nunca cogitei outra coisa. E em Maringá tinha outra faculdade sem ser estadual? Tem. Lá em Maringá tem 2 outras particulares, a Unicesumar e a Uningá. Então tem 2 particulares e a UEM, que é a estadual. E aí você passou direto do 3º ano? Eu passei. Lá em Maringá tem um programa que chama PAS, que é o processo unificado. Você presta no 1º, no 2º e no 3º ano e o somatório das notas te classifica. Então passei pelo PAS direto do 3º ano. Aí entrei bem novinha, entrei com 17. Caramba, que tudo! E Mari, assim, chegou na faculdade, né, ali aquela infinidade de possibilidades que a gente sabe bem como é na medicina. Quando que pensar na especialidade começou a ser uma realidade? Que nem eu tava comentando, eu entrei na faculdade falando que eu queria dermato. Acho que é porque como eu tive um contato com dermatologista, por enfim, problemas com acne, já fiz tratamento com isotretinoína algumas vezes, então eu sabia que eu queria dermato quando eu entrei na faculdade. Mas aí veio o 1º, 2º, 3º e 4º ano, esqueci de especialidade, não ficou passando isso na minha cabeça. Mas a hora que você vai pro internato, que a tal da prova de residência começa a bater na porta, é a hora que você começa de fato se questionar, né? O que você vai fazer, o que você pretende. Então foi mais ali no meu 5º, 6º ano que eu comecei realmente parar pra ver o que eu ia fazer. E assim, eu fico pensando, porque a minha referência de dermato, assim, eu nunca tive um contato muito próximo com a especialidade, muito menos na faculdade. Justamente. Porque na faculdade, acho que eu tive ali 3 semanas de uma semiologia em dermato, em que é muito restrito o contato. Na sua vivência também foi assim? Também, na minha também. A gente tinha matéria de dermatologia ali no 3º e 4º ano, mas eram mais aulas teóricas, enfim.
E a prática realmente... Mas eu acho que isso na maioria das universidades, nas faculdades, a gente tem realmente pouco contato com oftalmo, dermato, essas mais específicas, né? Então, também não foi diferente. Eu tive pouco contato na faculdade. Tinha os ambulatórios que eu adorava. Eu via que eu gostava. Mas eu entrei na residência, sendo sincera, sem saber de fato o que era a especialidade. Então, eu entrei na residência talvez com uma ideia do que era uma dermato. E a hora que eu fui ver o que de fato era, que era muito mais do que eu imaginava, em sentido de complexidade, de patologias... Foi só mesmo na residência que eu fui ter esse contato de verdade. Na faculdade, eu achava que eu sabia o que era dermatologia, mas foi só entrando na residência que eu consegui ver de fato o que é a especialidade. E chegou a cogitar outras especialidades? Olha, eu cheguei a cogitar, eu cogitei fazer clínica médica, eu pensava em fazer algo relacionado a endócrino, mas olhando hoje pra trás, sendo bem sincera, eu acho que eu cogitei outras especialidades justamente porque eu tava com medo de encarar a concorrência da dermato. Então eu tentava me fazer forçar a gostar de clínica médica, pensando no endócrino. Eu adoro, eu tentava me fazer forçar a gostar. Assim, eu tentava, eu fazia aquela listinha de prós e contras de uma em outra, então eu cogitei clínica médica. Mas aí, a hora que você para pra ver de fato, a fundo, não era muito meu perfil, então eu acabei, no final era dermato mesmo. E naquela época, assim, o que você via de prós na dermato? E tirando a concorrência, assim, o que você imaginava de contra? Olha, eu lembro certinho da minha listinha. De prós era principalmente o acesso direto. Eu queria uma especialidade de acesso direto. Outra coisa é a questão de ser uma especialidade clínico-cirúrgica. Então você tem a opção de fazer a clínica, que é muito rica, mas também a opção de fazer procedimento, pequenas cirurgias. Então era algo que eu gostava. Então, principalmente isso. E eu sempre gostei, assim, de dermato. Apesar de eu não ter aquela noção exatamente do que era, eu gostava do perfil de paciente. Então, era um estilo de paciente que eu gostava. Eu desejo de trabalhar com consultório, então eu via na dermato essa possibilidade. E também, como eu não era tão acostumada, eu não gostava tanto da emergência, do paciente crítico, eu via na dermato essa possibilidade de um estilo de paciente que era mais o meu perfil. Em relação a essa parte contra, tirando a concorrência, que era algo que eu realmente tinha medo de encarar, não só a concorrência da prova, mas também a concorrência dos profissionais. Então eu ficava um pouco receosa, eu tinha um pouco de medo de... e se eu não for famosa no Instagram, será que eu vou ser uma profissional? Então isso me pegava muito em relação à dermatologia. Lá na minha cidade a gente tem algumas dermatos bem famosas e aí a gente acaba se comparando, né? E às vezes a comparação nem é justa, a gente tá começando, a gente nem começou e a gente quer se comparar com alguém que já começou. Então isso era algo contra pra mim, eu tinha medo de depender muito de ser famosa, de ter seguidores, isso era algo que eu ficava preocupada, que hoje eu vejo que é besteira na minha visão, mas era algo que eu me preocupava 2, 3 anos atrás. E é interessante, né, Mari, que assim, porque realmente eu acho que para algumas especialidades essa preocupação, esse contra tem começado a pesar. Eu vejo muitos R0s e, enfim, eu tenho um programa de mentoria, assim, de jornada aqui no R0 que eu também vejo esse receio, às vezes, tipo, eu não quero fazer psiquiatria porque, sei lá, eu preciso estar presente no Instagram. E é o que eu sempre digo, assim, o Instagram é uma boa vitrine do nosso trabalho. Mas, assim, só é possível ter um consultório cheio, ser uma boa profissional, tendo um Instagram. Não, sabe? Eu vejo tantas possibilidades. Eu sempre uso como exemplo, por exemplo, os meus preceptores da residência. Consultório lotado, super bem sucedidos, porque eles materializam o trabalho, a vitrine do trabalho deles é outra que não o Instagram. Com certeza. Né? E é curioso isso, porque tem algumas especialidades que tem mais essa questão, né? Exatamente. Total, dermato, com certeza. Eu até gosto de compartilhar o que eu tô vivendo ali, a minha rotina no ambulatório, mas sempre assim, de um jeito um pouquinho mais tranquilo. Então eu ficava com medo de isso não ser o suficiente, sabe? De ter que ser uma mega ultra produção, então isso era algo que eu tinha esse receio, mas hoje já fico tranquila, sei que eu gosto de postar algumas coisinhas, gosto de postar minha rotina e vou fazendo de uma forma natural e não vai ser necessariamente isso que vai garantir se eu vou ter paciente ou não. Então, mas lá atrás isso era realmente um receio, então isso estava ali na minha listinha de contra.
E Mari, quando que você lembra, assim, que foi, tipo, bati o martelo, vai ser dermato mesmo? Olha, foi quando tava chegando bem próximo das... Já tinham saído as datas dos editais. Ou seja, sexto ano ali. Sexto ano. Aí eu fui me inscrever na primeira prova e é naquela hora que você tem que marcar o tal do X, qual é a especialidade que você vai prestar. Então, quando eu percebi que estava chegando esse momento, que foi ali um mês antes das provas abrirem, né, os editais abrirem, aí que eu realmente, foi aquele momento que eu tive que tomar uma decisão mais certa. No fundo eu sabia que eu queria dermato, né, mas quando me perguntavam eu ainda tava assim, ai, não sei, talvez dermato, justamente porque eu tava insegura de assumir essa responsabilidade, porque a gente sabe que, na verdade, hoje em dia tá tudo um pouquinho muito concorrido, mas a hora que a gente falava que era dermato, todo mundo já vai ter que estudar, né? E aí eu fiquei adiando essa questão, mas no fundo eu sabia, mas realmente eu bati o martelo foi a hora que eu coloquei ali no edital que eu ia prestar pra dermato. Foi bem assim, no final, foi nesse momento que eu realmente falei, é isso mesmo que eu quero, vamos encarar e seja o que Deus quiser. E ao longo do ano, isso te deixava ansiosa, assim, essa preocupação de não saber? Deixava um pouco ansiosa, sim, mas eu coloquei pra mim que eu ia estudar como se eu quisesse o mais difícil. Se fosse dermato, se fosse alguma outra até mais concorrida, eu falei assim, eu vou estudar, vou dar o meu melhor, porque se lá na frente eu falar que eu quero uma que é muito concorrida, eu já vou estar estudando, já vou estar tranquila. Então isso me tranquilizou de uma certa forma. Eu falei desde o início, eu vou estudar como se eu quisesse uma especialidade um pouco mais concorrida. Então a hora que chegou no ponto de eu falar, não, de fato é dermato, eu tava tranquila e nesse processo, claro que gera uma certa angústia, né, de você ter que ali decidir. O que eu não sofri para escolher medicina, eu sofri um pouquinho para escolher a especialidade, mas não era algo que eu ficava muito ansiosa. Mas de fato você não fica tão confortável enquanto você não faz essa escolha, né? Então, sempre ficava ali com aquela coisinha no fundo da cabeça, ainda tem que escolher. Então, eu não ficava 100% tranquila, mas por eu saber que eu estava estudando e que se viesse a ser algo, por exemplo, nesse sentido que eu já estava estudando, isso me deixou um pouquinho mais tranquila. Uhum. E por mais que a realidade, assim, de estudo, quantidade de estudo necessário para passar tenha mudado muito, uma coisa que sempre perguntam aqui é sobre, tipo, como conciliar o internato com, enfim, as provas de residência. Porque pelo que eu entendi, você formou de final de ano também, né? E aí fez a prova junto com... Justamente. É uma loucura, assim, mas eu usei de algumas estratégias. Eu tentava sempre me organizar muito, então é meio até clichê, né, falar, mas a organização é realmente a chave. Então eu tentava encaixar, porque a rotina do internato não é sempre a mesma, dependia da semana, da rotação, do estágio que você estava. Então sempre ali na semana eu tentava ver quais eram os horários que eu tinha livre, e aí eu tentava fazer o que o cursinho tinha proposto de eu fazer. E aí eu fiz o básico, assim, eu assisti as aulas e fiz muita questão nesses horários que eu tinha livre. Tinha dia que eu conseguia estudar mais, porque eu estava no estágio mais tranquilo, tinham semanas que eu mal estudava. E aí era isso, ia tentando conciliar. Quando eu tinha um pouco mais de tempo, aí eu pegava mais tempo. Quando eu não tinha nada de tempo, não tinha o que fazer. E aí fim de semana pra mim foi algo que me ajudou. Eu acabei abrindo mão de alguns fins de semana pra estudar realmente sábado e domingo, porque era algo que até me dava prazer. Então eu gostava de estudar, meu namorado estudava comigo, então era algo que até me dava prazer. Então os finais de semana eram esses momentos que eu conseguia estudar um pouquinho melhor. E a gente estava conversando, né, antes de começar a gravar, e você foi muito bem na prova que você foi aprovada, né? O que você acha, assim, que foi um diferencial nos seus estudos? Olha, também é clichê falar, mas eu tenho certeza que muita questão. Eu lembro que teve se eu não me engano, 3 ou 4 questões que eu acertei na prova, que eu fiz de anos anteriores de outras provas, que não necessariamente é a que eu prestei. Não sei se por conta de banco de dados, algumas questões que até são de outras provas se repetem. E eu lembro que eu acertei umas 3, 4 que eram consideradas difíceis, que eu errei quando eu tava fazendo, né, em casa. E aí aquilo, de alguma forma, me marcou, corrigindo. E aí no dia, a hora que eu vi lá, a questão, assim, muito parecida. Eu falei, nossa, eu já fiz essa questão, eu errei e a pegadinha ainda tá aqui. Então, eu acho que com certeza questão é o que ajuda. E Mari, assim, você saiu de um estado
não é que você foi pro estado ao lado, né? É uma mudança mesmo de vida. Com certeza. Como que você veio parar aqui no Rio? Então, Rio nunca foi minha primeira opção, nem a segunda. Mas a gente vai tomando decisões, a gente vai, de fato, tomando decisões que vão nos levando a lugares que a gente às vezes nem imaginava. Então, o Rio nunca foi minha primeira opção. A minha primeira opção era São Paulo, mas eu acabei não passando. E aí eu fui muito bem na prova do Enari e uma das opções do Enari era o Rio. Quando eu vi que eu fui bem ali no Enari, eu fiquei na dúvida do que fazer, né? Qual lugar que eu colocaria, que estado. E aí foi quando eu tava aqui nem comentando que eu conversei com uma professora, e essa minha professora de dermato, a doutora Aline, ela fez Azulay aqui no Rio. E aí ela conversou comigo, ela falou, olha, abre o coração pro Rio de Janeiro, lá é uma região muito boa para dermato, é o berço da dermatologia, a sociedade brasileira lá é muito forte. E aí eu falei, ai, quer saber? Será? Aí comecei a pesquisar, e aí com um pouco de medo, muita insegurança, eu acabei colocando o Rio, fui aprovada, e aí eu tô aqui, e 2 anos atrás eu jamais imaginava isso. E Mari, chegou a ver outros estados com a nota do Enari? Como assim? Tipo, ir pra, sei lá, Minas? Tá. Então, eu tinha algumas opções ali, Rio, Mato Grosso do Sul, Minas tinha algumas opções também. Mas aí justamente por a dermato ser muito forte aqui no Rio de Janeiro, como opção eu acabei ficando entre as daqui, né? As federais daqui. Tinham, se eu não me engano, 4 ou 5 opções. Aí eu comecei a conversar com os residentes daqui, né? Um de cada serviço. E aí eu optei pela Unirio, tem hospital universitário, enfim. Avaliando, eu achei que era a melhor opção pra mim. Mas do Enari eu cogitei mais Rio de Janeiro mesmo. E o que você perguntava para os residentes dos serviços que você estava cogitando? Eu gostava bastante de saber as rotações, né? Como que seria o dia a dia, como que funcionava o ambulatório, qual que era o perfil de paciente, se faz procedimento ou não. Acho que na dermato é importante saber justamente. Tem bastante procedimento, tem cirurgia, a gente pega a mãozinha de fazer algumas coisas, a gente vê bastante paciente clínico, então roda na clínica médica, quanto tempo, então era mais nesse sentido que eu perguntava. Como eu era de Maringá, nunca tinha vindo pro Rio, tinha vindo na verdade uma vez bem pequenininha. Caramba, você nunca... Eu vim assim, prazer, Rio de Janeiro, eu vim pra morar, quase isso. Então, como eu nunca tinha vindo pra cá, eu também perguntava a questão de segurança, como que era ali perto do hospital, que eu tava tentando escolher algo que fosse ali tranquilo. E assim, você foi surpreendida por alguma informação que você não sabia? Você diz chegando na residência? Chegando na residência. Deixa eu pensar. Eu acho que a gente sempre se surpreende, né? Tanto pontos positivos quanto negativos. Então, mas de forma geral, eu conversei com o meu atual R3, na época ele era R1, e ele foi muito fiel, assim, nas dicas. Mas é claro que a residência também vai mudando, então algumas coisas que ele me falou, acabou saindo alguns professores, entraram outros. Então a residência deu uma mudada no geral, mas foi por conta dessas mudanças. Às vezes um professor aposenta, entra outro professor e a residência dá uma mudada. Mas eu me surpreendi positivamente, de forma geral. E nesse processo, assim, de fazer as provas e ser aprovada, teve alguma grande frustração, assim, que deu uma tirada do eixo? Teve, né? Eu acho que, assim, a hora que a gente tá prestando prova, a gente sempre tá muito, assim, ansioso, a gente sempre se dedica muito e realmente espera o melhor. Mas não necessariamente o que a gente quer, o que acontece. Então, eu não fui aprovada nas minhas primeiras opções. Que eram quais? Eram as grandes de São Paulo, então eu queria muito USP, Unifesp, e como eu queria, enfim, passei logo depois do 6º ano, a concorrência estava muito alta, eu acabei não passando nas de São Paulo. E aí eu fui muito bem no Enari, eu fui muito bem na prova teórica, então quando eu fui bem na prova teórica, eu fiquei muito feliz, já comecei a pensar onde eu passaria. Minha primeira opção do Enari, a princípio, seria a Federal do Paraná, porque é lá no Paraná, perto de casa. E acabei me enrolando na hora de mandar os documentos do currículo. E aí, quando saiu uma nota do currículo, eu fui surpreendida que eu zerei o histórico. Então, assim, foi um balde de água fria. Eu tinha ido muito bem na teórica, eu falei, olha, tô garantida.
Mas na verdade não. E o ruim é que não é que você zerou um negócio, tipo assim, que você não tinha, né? Isso que deve justamente. O que aconteceu foi que lá no Enare, na época, porque acho que agora nem currículo mais vai ter, né? Mas na época eles pediam o histórico escolar com uma assinatura eletrônica. E eu mandei um com 100. E aí faltou essa assinatura eletrônica, o currículo, enfim, o histórico tava ali, mas faltou a assinatura e eles zeraram. E aí valia, assim, bastante ponto, então minha nota desceu bastante. Então foi um balde de água fria. Eu chorei, assim, a semana inteira. Foi uma semana muito difícil lá em casa, fiquei muito chateada, tinha estudado muito. Mas aí, como eu disse, são essas decisões, esses acontecimentos que vão levando a gente para onde a gente está hoje, né? Então, se não fosse isso, eu não estaria aqui no Rio de Janeiro, estaria em outro lugar, não sei se eu estaria tão bem quanto. Então, prefiro acreditar que era para ser. E tem disso, né, nessa jornada de prova. Não necessariamente vai acontecer o que a gente exatamente quer, mas a gente tem que justamente fazer o melhor para que aconteça algo que seja bom pra gente, né? E hoje eu fico muito feliz, eu não me arrependo de ter vindo. Acho que realmente era pra ser, diante de tudo isso que aconteceu comigo. E como que, assim, foi chegar em uma cidade diferente, começar um serviço, né, com a sua referência acabou sendo a residência, né? Os amigos que você fez na cidade, tudo. Como que foi esse desafio pra você? Certo. Olha, o meu R1 foi um ano que eu falo que foi, assim, muito desafiador. A gente muda de estado, muda de cidade, muda de serviço, muda de amigos ali naquele momento. Então, assim, foi um ano difícil, pra ser sincera. Foi um ano que eu chorava de saudade de casa. Comecei pela clínica médica, então a rotina era mais puxada ainda, era ali um perfil de paciente que eu não estava tão acostumada, paciente mais grave, muitos óbitos, eu recém-formada tendo que atestar óbito, então assim, foi um período difícil. Esse meu primeiro ano foi difícil, mas eu tinha o apoio dos meus amigos da residência, que são ótimos, eles sempre me deram muito apoio, eu tinha o apoio do meu namorado e, é claro, dos meus amigos de Maringá, da minha família. Mas o R1 foi um ano, assim, de muitas adaptações, então foi um ano puxado. Hoje eu tô um pouquinho mais madura, eu percebo que eu precisava ter passado ali no R1 aquela dificuldade, sentir aquela saudade de casa, mas hoje eu tô mais tranquila. É isso que amadurece, né? Não tem jeito de passar. A não ser passando. Exato, não tem como. Justamente. E eu acho que isso faz parte do processo da residência também, né? É tudo muito novo. Eu ainda era recém-formada, então assim, eu nunca tinha carimbado uma dipirona, caí na residência, num lugar totalmente diferente, então era tudo muito novo pra mim. Então foi um ano realmente mais difícil, mas as coisas vão se ajeitando, você vai se acostumando, né? Toda mudança é difícil, mas faz parte. E hoje eu tô mais tranquila, hoje eu tô mais habituada, tô bem... Tá outra coisa. Pensando na sua visão, nos pontos mais positivos da Unirio, enfim, né, você teve acesso ao, mesmo por fora, a informações de muitos serviços, você falou que viu muito vídeo da R0, então você viu muito residente de dermato falando. O que você percebe, assim, na Unirio que você fala, nossa, que bom que eu tô aqui? Olha, eu acho que principalmente o fato de ser um hospital universitário, então acho que isso é muito importante, a gente vê pacientes muito ricos, assim, da parte dermatológica, então acho que isso da Unirio é muito importante. Eu acho que o fato da gente fazer bastante procedimento, então desde o R1 fazendo cirurgia, desde o R1 fazendo ali biópsia, exérese de alguma lesão suspeita, isso é muito importante, eu acho muito legal. E o fato da gente ter muita abertura com os nossos staffs, de discutir, de tirar dúvida. Não é um ambiente hostil, então isso é algo que eu acho muito importante, que é algo que eu tinha muito medo também. Entre os residentes também a relação é muito boa, então isso eu acho que é algo que eu acho muito importante ali no nosso serviço. E Mari, você estava falando sobre isso, de chegar e já no R1 ter os procedimentos e tudo mais. Uma coisa que sempre me perguntam também é sobre as habilidades esperadas para uma especialidade X, assim. E dermato, na minha cabeça, é um negócio que eu nunca faria, porque eu sou muito ruim em habilidades manuais. Você enxerga que é algo que é treinável? Ou não, realmente a pessoa para fazer dermato tem que ser aquela pessoa que coloria perfeito na infância? Olha, se for assim, eu tô lascada, porque eu não tenho essa habilidade toda. Então, eu acho que de fato é treinável. Eu acho que quanto mais a gente treina
melhor a gente fica. Eu entrei na residência não sabendo nada de dermato. E eu também não tinha muita mão de cirurgia. Eu fui aprendendo nesses últimos anos, ainda tenho muito a aprender. Então acho que isso de que tem que entrar sendo já muito bom é mentira, senão a gente nem precisaria da residência. Então eu acho que você tem que estar disposto, né? Tem que aceitar as críticas, tem que, enfim, estar aberto a aprender, mas não que necessariamente você tem que saber. É claro que tem aquelas pessoas que são as preferidas de Deus, que chegam ali com muita mão, que chegam ali com uma técnica muito boa, mas quem não chega é... Preferidas de Deus, muito bom. Mas quem não chega tá tudo bem, é só estar disposto a de fato aprender, aceitar as correções. Acho que é treinável, não acho que seja algo que está pré-definido, não. Até porque eu realmente cheguei, assim, com muito pouca mão, a gente vai dia após dia aprendendo, às vezes aprende um pouquinho com um erro, e assim vai indo. Então, acho que total treinável. Uhum. E olhando retrospectivamente, assim, a partir da vivência que você tem hoje, você acha que você podia ter feito algo antes, sei lá, durante a faculdade, que poderia te fazer chegar a uma R1 diferente do que chegou? Olha, eu acho que sim. Como eu demorei a dizer que de fato eu queria dermato, eu não participei tanto de ligas, que eu acho que hoje seria bastante importante, porque querendo ou não, você já vai pegando um contato, você já vai escutando alguns termos que são do dia a dia ali da dermatologia que você não escutaria se não tiver muito envolvido. Se você quer dermato, gosta de cirurgia dermatológica, alguma coisa nesse sentido, ali no internato, se conseguir priorizar de fazer mais procedimento é bom também, algo que eu não fiz. Eu dava uma fugida ali das cirurgias. Então, acho que eu me arrependo um pouquinho nesse sentido. Mas eu acho que dá tudo pra correr atrás. Mas, se claro, você sabe já que quer e consegue trabalhar esses pontos já na graduação, ótimo. Mas também lembrar que dermatologista, ele é médico. Então, fazer o internato bem feito já serve muito. Já é muito de grande valia todas as grandes áreas. Uhum. E o que você enxerga, Mari, como assim... Não vou falar o maior, porque se tiver mais de um você pode falar. Uhum. Mas os grandes desafios, assim, para o residente de dermato hoje em dia? Olha, eu acho que a dermatologia é uma especialidade muito difícil do sentido, assim, no sentido teórico. É muita doença. Então, eu percebo que um grande desafio para mim como residente é me organizar nos estudos, é saber por onde estudar, como estudar, aprender a fazer o raciocínio dermatológico é muito difícil. A gente vem de uma graduação que a gente não está muito acostumado a pensar dessa forma. Então, eu acho que o maior desafio é realmente entrar nesse universo da dermato, aprender a pensar de forma dermatológica. Então, eu acho que é mais nesse sentido. De fato, a carga horária é um pouco mais tranquila do que outras especialidades, então eu não vejo isso como um grande desafio. Mas eu acho que tem que estar ali entregue, né, pra aprender tudo que a dermato tem, porque eu acho que 3 anos, inclusive, são até pouco. Não que eu queria um R4, um R5, mas eu acho que 3 anos a gente tem que correr muito atrás dentro de casa, estudar muito em casa, estudar o que viu no dia, porque é realmente uma densidade de conteúdo muito grande, que a gente não tem nem ideia. Uhum. Então, acho que isso. E você fala sobre esse raciocínio dermatológico, o que você quer dizer com isso? Assim, quando, por exemplo, eu cheguei ali na dermatologia, não sabia nem como descrever uma lesão. Então, a gente começa ali, aprendendo a primeiro descrever, aí depois a gente vai tentando criar umas caixinhas na nossa cabeça do que é essa lesão, nessa topografia, nessa epidemiologia. Tentar ir encaixando o paciente ali nos nossos raciocínios. E a partir do que você tá vendo, né? E é muito do olhar. Então, treinar o olho, né? Se atentar aos detalhes, que é algo que eu tenho muita dificuldade. Eu tenho um professor que é o professor Diego, que ele olha uma lesão, a mesma lesão que eu tô vendo, ele tá vendo e ele tá vendo muito mais coisa. Então eu acho que é nesse sentido, é a gente treinar o olho e tentar ir organizando na nossa cabeça essas caixinhas. Você falando isso me veio em mente a importância de uma boa supervisão também. Com certeza. Né? Porque é isso, às vezes você tá vendo, a pessoa tá vendo o mesmo, só que vocês estão vendo diferentes. Que a experiência, provavelmente alguém chegou pra ele e ensinou ele a ver esses elementos a mais. Eu percebi isso. Lá no Gafre a gente atende os pacientes nos nossos boxes ali sozinhos. E aí a gente chama o staff pra discutir. E sempre que a gente chama o staff, parece que é outro paciente que, enfim... Não estava aí. Só que eu perguntei, mas enfim, a gente sempre aprende alguma coisa. Então eu acho que realmente isso também é um ponto forte do Gafre, que a gente sempre tá ali com o staff pra discutir, nos supervisionando. Então isso é algo que eu fico bem tranquila. Uhum.
E lá, assim, por ser um ambiente mais universitário, por ter uma universidade própria, vocês têm um estímulo, assim, à pesquisa? Isso é uma realidade da dermatologia do Rio? Os nossos professores, eles sempre puxam a nossa orelha, querendo que, de fato, a gente entre mais nesse universo da pesquisa, mas eu percebo que vai também muito do residente. Então, assim, o residente tem que correr um pouco atrás também. Os staffs estão ali incentivando, eles estão ali disponíveis, caso você queira, mas você tem que querer. Então, eu percebo que realmente tem que partir muito também do residente esse interesse. Eu percebo que aqui no Rio é muito forte essa questão de pesquisa, justamente porque a nossa regional é muito forte, então sempre tem evento acadêmico. A gente todo mês tem um encontro mensal, né, que é a reunião mensal da SBD, e lá a gente discute caso clínico, cada residente de cada serviço credenciado leva um caso. Então, realmente a gente tem esse interesse da parte acadêmica, da parte de pesquisa, mas tem que sempre partir também do residente. Entendi. E hoje, assim, quais as novas escolhas que você se vê fazendo na dermato? Eu me pego pensando nisso. Isso é uma dúvida que eu tenho, né? A dermato é uma especialidade muito rica, clínica, cirúrgica, exames de imagem. Então, acredito que logo, em breve, eu vou ter que realmente também tomar essa decisão para que qual sub eu vou querer fazer, se eu vou querer fazer, porque tem muitas oportunidades dentro da dermato. No momento não sei o que eu me identifico mais, ainda estou conhecendo, mas realmente tem uma série de opções dentro da dermatologia hoje. Você pode ficar na parte clínica, você pode ir para a parte da cosmiatria, você pode ir para a parte de cirurgia, para a parte de ultrassom, pode fazer um pouco de tudo, enfim, tem que ir vendo o que cada um tem mais aptidão, o que mais gosta. Eu ainda não sei dizer o que eu vou querer fazer principalmente. E o que muitas pessoas eu vejo falando, né, e que eu sempre pergunto, é essa parte da estética mesmo, né? Porque, me corrija se eu estiver errada, mas me parece ser o ponto não tão forte da maioria dos serviços. E o residente acaba precisando buscar por fora. Justamente, é a cosmiatria, né, que é essa parte que cuida da estética. Não são todos os serviços que têm essa parte muito forte, especialmente porque a gente trabalha com SUS, então às vezes é difícil de incorporar certos tipos de procedimentos para serem feitos. Então, realmente, às vezes é necessário buscar algum curso, e aqui no Rio a gente tem muita opção boa de curso extra, curso às vezes de duração de 1 ano, alguns mais curtos, que a gente pode buscar caso seja de nosso interesse realmente conhecer um pouco mais sobre a cosmiatria. Tem alguns outros serviços que já tem essa parte um pouco mais estruturada, que às vezes não é necessário. Então também, na hora que estiver procurando em relação ao serviço, se isso for um interesse, se você sabe que a cosmiatria vai ser algo que realmente é algo que você gosta muito, vale a pena já perguntar e tentar direcionar para um serviço que você já vai ver um pouquinho mais no dia a dia. E assim, quando que o residente mais ou menos começa a buscar isso por fora da residência? Olha, varia muito. Lá no Gafre tem residentes que estão fazendo no R3, né, que são essas especializações de cosmiatria, e tem alguns residentes que optam por fazer no R2. Esse ano eu tô fazendo uma especialização de 1 ano em cosmiatria. Eu optei por fazer no R2, porque no R3 eu quero estudar pro TED, eu quero fazer algumas outras coisas, então na minha rotina ali encaixava mais no R2. Então ali a partir do R2, R3, que o residente que tiver talvez interesse nessa área, se quiser começar a estudar por fora, no Rio tem muitas opções. E assim, né, eu acho que vale a gente explicar um pouco, enfim, em outros relatos de dermato a gente fala, mas quem tá caindo de paraquedas aqui a primeira vez, eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação do porquê fazer a prova do TED, né, que é, enfim, é a prova da sociedade brasileira, né? Para você ser membro da sociedade. Isso, exatamente. Mas você não vai ter RQE quando você terminar a residência? Por que você vai fazer? Então, se você puder contextualizar um pouquinho, desde tipo pós-graduação credenciada, não credenciada, especialização e etc. De uma forma geral, quando a gente faz uma residência credenciada pela Sociedade Brasileira de Dermato, a gente forma ali no R3 com RQE, né? Que é o que vai dizer que eu sou dermatologista. Então, eu vou sair da residência tendo meu RQE e sendo dermatologista.
Em relação à prova do TED para essas pessoas que já têm um RQE, é para se tornar membro da sociedade. Então é um algo a mais. Mas não quer dizer que se eu não prestar o TED, eu não vou ser dermatologista. Isso já é diferente para, por exemplo, pós-graduação. E aí a gente tem a opção de ser uma pós-graduação credenciada pela SBD e uma não credenciada. Na credenciada, apesar dela ser credenciada, a pós-graduação, quando você termina, você não sai com o RQE. E aí, para você se intitular dermatologista, aí obrigatoriamente tem que fazer o TED. Diferente das residências. Na residência médica, você já sai com o RQE, mas aí o TED é mais para essa questão de membro titular, membro da sociedade, que é algo que eu vejo como importante, que eu tenho como objetivo, mas não que seja algo de fato obrigatório, sabe? Então, eu vou me formar com o meu RQE, mas de qualquer forma, eu ainda pretendo estudar para o TED, para me tornar membro da sociedade. Eu acho que é importante a gente mencionar, né, que isso varia muito de especialidade para especialidade. Tem especialidade que ter a prova de título da sociedade tem um peso maior, né? Tem um significado maior. Não que, por exemplo, ter o título da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, por exemplo, não seja importante. Mas não é uma realidade na especialidade. A maioria das pessoas faz a residência e tem o título só pelo MEC ali, né? Enfim, consegue o RQE por ter feito uma residência MEC. Mas em outras especialidades, como dermato, na ortopedia, na oftalmo, acho que de cirurgia plástica Urologia, também. vocês também. É muito valorizado. Então, assim, a pessoa acaba... Existe um olhar diferente Justamente sobre isso. E eu fico pensando assim, se isso chega a ser algo que gera uma preocupação entre os residentes. Acho que depende muito do perfil do residente também. Tem aqueles residentes que realmente... Enfim, não colocam como prioridade, tem aqueles que colocam. Então, acho que vai depender muito do perfil do residente, mas, por exemplo, para mim é algo que eu quero. Então, me gera uma certa ansiedade, sim, é uma provinha a mais, tem que estudar direcionado, não é uma prova fácil, são 2 etapas. Então, é algo que tá ali, assim, ano que vem eu tenho que começar a estudar pro TED. É claro que fazendo uma boa residência a gente já tá estudando, mas estudar pra prova é diferente de estudar, né, pro dia a dia. Claro que ajuda, mas a prova do TED ela é bem específica em alguns temas, então tem que estudar específico para algumas áreas. Então, pra mim é uma preocupação, mas não vejo como obrigatório, não acho que todo mundo tenha que ter essa preocupação. Acho que vai partir muito do que cada um quer, justamente porque, como a gente já sai com RQE, alguns residentes não veem como prioridade, porque às vezes quer fazer alguma pós antes, às vezes naquele momento não conseguiu se dedicar tanto ao TED, então eu acho que vai depender muito da realidade daquele residente. Hoje no R2 eu tenho como objetivo no R3 tentar me organizar para estudar melhor para o TED, mas também vamos ver no R3 como que eu vou estar, porque agora é fácil falar, né, mas é um dos meus objetivos. E você acha que, assim, é uma informação importante perguntar para os residentes a respeito do, sei lá, se existe o índice de aprovação no TED, ou sei lá, se há um estímulo da preceptoria para o estudo, porque eu sei que tem residência e especialização tipo de oftalmo que acaba antes para a pessoa poder estudar para CBO e tal. Isso funciona como, mais ou menos, na dermato? Olha, eu não sei nos outros serviços, mas eu não acho que seja tão dessa forma. Não acho que seja... Por exemplo, eu mesma mal sabia de TED até eu realmente entrar na residência, então não é algo que a gente, enquanto R0, fica muito preocupado de chegar e perguntar como que é no serviço em relação ao TED. Não que eu saiba, não é algo extremamente assim que acontece. Lá no meu serviço, os professores, eles realmente incentivam, eles acham importante, então a gente acaba achando importante junto, assim. Mas na dermatologia, eu não acho que seja como... É ortopedia? Na ortopedia eu sei que é assim, na oftalmo. Na oftalmo, né? A gente termina ali em fevereiro mesmo. E se vira, quem estudou. Quem quiser estudar, daí vai se organizando. Claro que tem um incentivo, né? Os professores querem que a gente realmente faça o TED, mas eu não vejo como sendo algo que é imposto. E me veio na cabeça, assim, acho que é importante perguntar, porque vai que há a dúvida de alguém, mas assim, quando você decidiu vir para o Rio, enfim, quando você estava olhando ali os serviços, você olhou um que fosse numa região mais ou menos ok para você morar próximo do serviço? Justamente.
Eu acho que assim, se tiver como, se for possível, morar perto de onde você faz residência acaba que ajuda muito no dia a dia. Porque a residência acaba que é a sua segunda casa, se não a primeira, dependendo. Então, era algo que eu me preocupava, então era algo que eu tava sempre perguntando. Onde que fica o hospital? Tem lugar para morar perto? E ali no Gafre, que fica na Tijuca, os residentes falaram, não, é uma área residencial, tem bastante lugar para morar. Claro que no Rio de Janeiro, quando a gente fala de Rio, a gente tem que estar atento com questão de violência e tudo, mas é uma área que eu considero tranquila. Claro que tem que ter os seus devidos cuidados, mas tem sido ótimo, então eu optei por morar perto do hospital. Não tão perto quanto eu gostaria, se eu pudesse voltar atrás, acho que eu teria ficado ainda um pouquinho mais perto a ponto de conseguir ir a pé. Então hoje eu vou de carro ou de Uber. Se eu pudesse, eu ficaria num lugar que dá pra eu ir a pé. Mas só de estar ali perto, ali, dar uns 5, 10 minutinhos de carro, eu já acho isso muito importante. Porque às vezes a gente sai cansado, quer ir pra casa tomar banho logo, às vezes tem que voltar pra um plantão. Então eu considero importante, era algo que eu me preocupava e perguntava pros residentes. Uhum. E dermato dá plantão? Na clínica médica. Na clínica médica. Lá no Gafre a gente roda 4 meses na clínica. E durante o R1 inteiro a gente tem um plantãozinho a cada 15 dias. Então a gente deu plantão no R1 de clínica, enfermaria e acabou. Ficou no R1. E o ano inteiro tem um plantão, mesmo inteiro. Quando você já não tá mais na clínica? O ano inteiro. São 4 meses ali de enfermaria, que você é como se fosse um residente da clínica mesmo. Passa visita, dá plantão também. Mas o plantão é o ano inteiro pro residente da dermato. Acaba que é um plantão a cada 3 semanas, não é tão puxado, mas tem esses plantõezinhos ali. Uhum. E assim, qual o valor que você vê na residência, o residente de dermato rodar na clínica? Olha, agora que já passou, que eu já saí daquele sufoco, que eu posso falar que na época você falava, pra quê que eu tenho Justamente, na época era assim, meu Deus, o que o residente da dermato tá fazendo aqui? Mas com certeza é importante, né? Eu acho que a clínica médica nunca vai ser demais, né? Clínica nunca é demais, acho que pra qualquer especialidade. Então, nunca vai ser errado você fazer um pouquinho ali de clínica médica, aprender um pouco mais. Enfim, acho que foi importante, hoje eu vejo como algo realmente importante. A dermato tem muito ali do paciente da reumato, né, do paciente reumatológico, então quando a gente também entra em contato com pacientes da reumato, a gente acaba enriquecendo a nossa dermato também. Então acho hoje, assim, passando, ficou lá pra trás, foi importante. Acho que tinha que passar mesmo. Foi dolorido, foi sofrido. Geralmente o residente da dermato já não gosta tanto de clínica, mas foi necessário. Hoje eu vejo como importante. E bom pra você ter certeza que você não queria clínica. Justamente, aí eu fico pensando, gente, como que eu cogitei clínica médica em algum momento, mas enfim. Entendi. E Mari, assim, se você pudesse deixar uma mensagem para que todos os R0 de dermato ou que cogitam dermato pudessem ter acesso, assim, de um aprendizado que você teve ao longo da sua jornada até hoje, o que você falaria? Acho que eu falaria justamente em relação àquilo que eu tava com muito medo, né? Se você quer dermato, se você sonha com a dermato, acho que vale a pena investir no estudo, vale a pena estudar bastante para passar num serviço que seja credenciado, vale a pena investir numa formação com responsabilidade. Então, hoje em dia eu vejo que vale a pena você insistir talvez no caminho um pouquinho mais difícil, no caminho um pouquinho mais longo, porque isso é importante. A formação da residência, a formação de um serviço credenciado pela SBD, eu acho que faz o diferencial e que hoje algumas pessoas estão talvez querendo, não digo encurtar o caminho, mas acabam escolhendo outras opções. Enfim, às vezes depende da realidade daquela pessoa também, não tem como eu aqui generalizar. Mas se for possível escolher uma residência ou um serviço credenciado, uma pós-graduação credenciada pela SBD, eu, como residente dermato, hoje vendo a riqueza, né, desses serviços, eu diria que vale a pena investir, estudar bastante, vale a pena insistir nesse sonho, se o sonho for a dermatologia. Eu acho que não se apeguem tanto nessa parte contra, não se apeguem nesse medo da concorrência, nesse medo de ter muito profissional no mercado. Eu acho que se a dermatologia é o que vocês querem, então abraça o sonho e corre atrás. Até porque, né, Mari, na maioria das vezes esses pensamentos vêm só para sabotar o nosso sonho, né? A gente cria justificativas
pra lutar contra algo que a gente Justamente. sabe que a gente quer. Totalmente, é isso que eu vejo hoje em dia, sabe? Uhum. E assim, esse era o sonho lá atrás, assim, né? A dermato fazer parte da sua jornada. Agora a dermato já é um fato, né? Imagino que você não vai largar agora. Não pretendo. Qual que é seu sonho, assim, no médio e longo prazo? O que você visualiza que você gostaria que acontecesse? Olha, assim, no meu sonho mais lindo é eu voltando pra minha cidade, conseguindo atender meus pacientes com qualidade, tendo confiança no que eu tô fazendo, tendo certeza do que tudo que eu estudei tá ali valendo a pena. Então, assim, não tenho grandes sonhos no momento, não almejo coisas muito grandes. No momento eu quero, assim, conseguir atender meu paciente, conseguir, de fato, entregar aquilo que eu me sinto segura e confiante. Eu realmente espero que a minha formação, que eu esteja investindo agora, que eu colhe esse fruto no futuro. Então, meu maior sonho é realmente, assim, me formar uma boa dermatologista e ter a segurança de atender meus pacientes sabendo que eu tô fazendo o melhor por eles. No momento é assim, não consigo pensar em algo muito maior. Eu ainda tô começando, então pra mim, se isso começar, já tá assim, de grande tamanho. E sendo em Maringá, então... Nossa, Maringá, gente, pelo amor de Deus. Se for em Maringá, tô feliz da vida. Mari, eu queria te agradecer mais uma vez. A gente, né, tava brincando aqui antes, porque às vezes a gente nem conhece a fundo todas as histórias e sempre é valioso. Eu aprendo demais, não só sobre as especialidades, mas enfim, sobre vidas que foram diferentes da minha. E eu sei que isso contribui demais com a comunidade. Então, muito obrigada. Obrigada. Se você quiser deixar suas redes, a gente vai te marcar também, para o pessoal te seguir, te acompanhar. E o que você precisar da R0, a gente está à disposição. Digo mesmo, fiquei muito feliz de vir, é sempre muito legal compartilhar. Às vezes alguém tá passando por uma situação, nem que seja um pouquinho parecida, que serve para alguma coisa, então agradeço o convite. Que bom, Mari. Obrigada. Obrigada.